Então é o seguinte, então nós vamos continuar aqui a segunda parte da aula, exatamente onde nós tínhamos parado, né? Então, anteriormente, a gente viu que como que encontramos um vetor, verificando se o campo é ou não conservativo, né? Então, se as derivadas parciais da função P for igual à derivada parcial de P em relação a Y, a derivada de Q em relação a X forem iguais, o campo é conservativo, tá? E o principal de verificar se o campo é conservativo é que delta del F, né, vai ser igual a F. Ou seja, esse campo, né, da função, que a gente vai poder calcular a integral dela, vai existir uma função F potencial, né? Essa é a ideia. E é o que a gente vai fazer aqui agora para poder calcular essa integral. Tá? Então, são os exemplos que a gente vai fazer aqui agora. Então, aprendemos a verificar se um dado campo vetorial é conservativo ou não, né? Mas também, mas como fazemos para encontrar uma função potencial? Então, como aqui faltou uma interrogação, né? Como a gente faz para encontrar uma função f potencial tal que o campo vetorial f é igual ao campo gradiente? Então, nós vamos fazer isso. Então, aqui, ó, exemplo. Letra A. Se f de xy for igual a 3 mais 2xyi mais x ao quadrado menos 3yj, encontre uma função f tal que existe um campo vetorial f que é igual ao meu campo gradiente. Lembra que isso aqui é meu campo gradiente. Então, o primeiro exercício é esse. O que eu quero fazer? Aqui, ó, tá falando que essa função aqui, isso aqui é um campo vetorial, falando que esse campo vetorial é igual ao meu campo gradiente. O que esse exercício quer que você faça? Ele quer que você encontre uma função f, né, escalar, uma função f escalar, f de xy, cujo, né, o gradiente dessa função f seja esse campo vetorial que foi dado aqui, ó, 3 mais 2xyi mais x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Essa é a ideia, tá? E eu só consigo fazer isso se o meu campo vetorial, esse campo f, for conservativo. Essa é a letra A. E a letra B, para calcular a integral de linha de f dr, ou seja, a integral de linha do campo vetorial f, que foi dado na letra A, ser a curva dada por essa função aqui já parametrizada, ó. Exponencial de t seno de ti mais exponencial de t cosseno de j, variando de 0 até π. Aí nós vamos usar o teorema fundamental da integral de linha. Por quê? A gente vai verificar que essa função f aqui, né, ela é igual ao meu campo de vetor gradiente, então vai encontrar uma função f para ele, potencial para ela. E aí nós vamos poder substituir, né, isso aqui por r de t, né, r de b, podemos dizer, menos fr de a. Essa é a ideia, tá? Fr de a. Então, vamos lá. Então, olha só, como vimos no exemplo anterior, esse campo aqui, ó, é esse campo que a gente tinha feito aqui no primeiro momento. A gente verificou que esse campo, ele é um campo vetorial que é conservativo. Verificamos que ele é conservativo. Então, se ele é conservativo, vai existir uma função f tal que esse meu campo f é igual ao meu campo do vetor gradiente, de vetores gradientes. Mas qual é essa função f? Então, nós vamos encontrar essa função f. Para isso, né, eu tenho que a minha função f de x é 3 mais 2xyi mais x ao quadrado menos 3y ao quadrado j. E aí eu posso dividir isso em duas partes. O que aconteceu? Na hora que eu fiz a derivada da minha função, então, quando eu estou querendo encontrar essa função fxy, então, só para a gente poder entender aqui, ó, eu estou querendo encontrar essa função minha fxy, porque eu já sei que o campo é conservativo, então ela existe. Então, quer dizer que na hora que eu peguei essa função f e fiz a derivada dela em relação a x, eu encontrei isso aqui, ó, tá? 3 mais 2xy. E na hora que eu peguei essa função f e fiz a derivada dela em relação a y, eu encontrei essa outra parte aqui. Tá? Isso eu já sei da minha função. Então, sempre eu vou começar assim. Tá? Isso aqui é a notação de derivada. A derivada parcial da função f em relação a x e a derivada parcial da função f que eu estou procurando em relação a y.
como você vai resolver? Como você vai pensar para encontrar essa função f? Você vai escolher uma das duas aqui para você começar. Escolha sempre é mais simples. Porque você tem uma função polinomial de duas variáveis, aqui também polinomial de duas variáveis, essa é do primeiro grau, essa é do segundo. Vai pela mais simples. Essa daqui ela é do primeiro grau, então trabalhe com ela. Então você escolheu trabalhar com a derivada, né? Ou seja, com uma função que é derivada, é uma função que é parte do meu campo vetorial, que eu sei que existia uma função que eu derivei ela em relação a x e encontrei 3 mais 2xy. Tá? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é integrar os dois lados da minha função. Você vai integrar os dois lados da minha função. E integrar em relação, se você escolheu a função da derivada em relação a x, você vai integrar os dois lados em relação a x. Se você escolheu a função em relação a y, você vai integrar os dois lados em relação a y. Então, foi o que eu fiz. Ó. Então, eu peguei f de x. Eu peguei a derivada da função f de xy em relação a x, que é 3 mais 2xy, e integrei essa função em relação a x. Tá? Então, na hora que eu faço a integral dessa função minha, que eu integrei em relação a x, em relação a x, eu volto a encontrar a função f. Então, aqui já sumiu a derivada. Então, por exemplo, se eu calculo a integral de uma função, né, da derivada dela, né, em relação a x, o que eu encontro é a função original em relação a x. Né? Então, é isso. Estou fazendo o caminho oposto. Então, quer dizer que se eu peguei essa função f de x aqui, y, derivada dela em relação a x e integrei, eu encontro a minha função f. Beleza, é a função que eu estou procurando. E do lado de cá, então, vai ficar a integral de 3 em relação a x vai dar 3x. A integral de 2xy em relação a x, 2 e y é constante. Então, você copia 2 e y e integra só o x. Qual que é a integral de x? X ao quadrado sobre 2. Ó, x ao quadrado sobre 2. Simplifica esse 2 com esse 2, vai sobrar x ao quadrado y. Só que a integral ela é indefinida, então ela vai ter uma constante. Só que você tem que tomar com bastante atenção. Por quê? Porque na hora que você for calcular a sua integral, vai ter uma constante, só que você tem que lembrar que a função f de xy depende de duas variáveis. Ela depende da função x e da função y. E você está integrando em relação a x. Então, quer dizer que essa minha constante, ela pode ser uma função ela pode ser um número, né? Mas ela também pode ser uma função que depende só de y. Então, eu não posso descartar isso. Por isso que eu tenho que falar que essa minha constante é uma função g de y, tá? Então, na hora que eu for calcular essa minha integral, vai ter uma constante, só que não é uma constante c. Pode ser que ela seja o c, um número, um valor, um 5, 10, 15. Mas pode ser que essa função aqui, ó, ela seja uma função de y. Ela pode ser, sei lá, y ao quadrado, 2y, 3y, seno de y, eu não sei. Por quê? Porque como o que eu tenho aqui é a derivada da função em relação a x, se aqui for uma constante, na hora que eu derivo em relação a x, a derivada de constante é zero. Então, ela tem que aparecer aqui. Então, por exemplo, se você escolhe, como eu escolhi a derivada de f de x, e eu estou fazendo a integral dela em relação a x, quando eu faço a integral, ela tem que dar, né, podemos dizer assim, fazer com que apareça uma função aqui que dependa de y. Né? Porque a derivada aqui faz com que na hora que eu faço a derivada dessa função em relação a x, essa constante suma, e ela não vai aparecer aqui mesmo, não. Mas eu tenho que considerar ela na hora que eu faço o papel inverso, que é a integração. Tá? Então, toma muito cuidado nesse passo aqui, porque aqui é o cerne da questão. É porque praticamente você já resolveu, você já sabe que f de xy é igual a 3x mais x ao quadrado y. Tá vendo? Essa função f aqui já vai ter essa cara aqui, só que agora você tem que mostrar para mim quem é a minha g de xy. Quem é a minha g de y, desculpa. Né? Porque a constante de integração em relação a x seja a função de u, né? Ou seja, é uma função de y, na verdade. Né? Então, eu não sei que é y. Coloquei parecendo u aqui, mas aqui é y. Então, toma cuidado com isso daqui. Então, se você tivesse começado com essa daqui, você ia integrar os dois lados em relação a y. E aí, aqui não ia ter uma função que depende de y, tinha que ser uma função que depende de quem? De x, porque como você está integrando em relação a y, né? Como você está integrando em relação a y, tinha que aparecer uma função que depende de x aqui, aí seria uma g de x. Então, ficou uma g de y. Então, para mim agora, só para mim terminar agora, para mim encontrar quem é essa função f de xy aqui, eu tenho que determinar quem é a minha g de y. Então, como que eu faço para determinar? Precisamos encontrar a g de y.
Então, como que eu faço para determinar g de y? Para mim determinar g de y, eu vou pegar essa função toda aqui, ó, e vou derivar ela toda em relação a y. Então, eu vou derivar, né, ambos os lados da equação em relação a y. Então, eu faço a derivada parcial de f de xy em relação a y. Aí, repara que aqui eu tenho 3x, então eu tenho que derivar 3x em relação a y. Aqui eu tenho x ao quadrado y, eu tenho que derivar em relação a y. E a minha derivada, e a minha função g de y também deriva em relação a y. Então, na hora que eu faço a derivada da minha função f em relação a y, eu posso escrever com essa notação aqui, com o y aqui embaixo, quer dizer que eu estou derivando a função em relação a y. A derivada de 3x em relação a y, 3x é uma constante, então a derivada é zero, né? E a derivada de x ao quadrado y em relação a y, eu copio a constante que é x ao quadrado, faço a derivada de y que é 1. Então, 1 vezes x ao quadrado vai dar x ao quadrado. E a derivada de y, de g de y, eu não sei, porque eu não conheço a função. Então, só escrevi ela com essa g de linha de y. Só que, olha só, isso daqui eu já conheço. A derivada de y, a derivada de xy em relação a y, eu já conheço. Foi dado aqui, ó, a derivada de xy em relação a y é x ao quadrado menos 3y. Então, é só trocar. X ao quadrado menos 3y é igual a x ao quadrado mais a derivada de g em relação a de g de y. O que eu vou fazer, então? Ó, simplifico esse cara com esse cara aqui, porque quando eu passo para lá, vão anular. Eu tenho que a derivada da função g que eu estou procurando é igual a menos 3y ao quadrado. Só que eu não quero a derivada. Como eu tenho a derivada e eu quero achar a função g, o que eu faço com essa função aqui? Ó? Eu integro ela em relação a y. Fazendo a integral dela vai dar o quê? Menos 3y ao quadrado, ao cubo, né? Aí o 3 aqui vai cortar, se você fizer vai ficar 3y ao cubo sobre 3. Aí eu simplifico 3 com 3, como tem um sinal de menos, eu cancelo, vai dar menos y ao cubo. Mas, como a integral é infinita, agora c, porque eu estou integrando essa função que só depende de y, né, e eu estou integrando em relação a y, então só depende de y. Então eu não preciso falar que ela depende de x nem nada. Pronto, ó, fiz, né? Então, na verdade, aí a minha... encontrei, então, quem era a minha G, né? Que era esse cara aqui, ó. Eu queria encontrar quem era a minha G de Y. Então, a minha G de Y é menos Y ao cubo. Tá vendo? Eu não posso descartar esse cara aqui, né? Então, quando eu for resolver essa integral aqui no primeiro passo, né? Eu sempre tenho que imaginar que essa minha constante é uma função G de Y, né? Porque na hora que eu faço a derivada, se eu for pegar a minha função e fizer a derivada... eu for fazer a derivada depois de menos y ao cubo em relação a x, isso aqui vai dar zero, isso aqui vai sumir. Então, ela não vai aparecer aqui mesmo, né? Então, eu não posso descartar. Pode ser que na hora que você resolva, você verifique que isso aqui talvez dê zero ou dê um número, não tem problema nenhum, né? Mas vai ser sempre uma funçãozinha aqui, então não pode esquecer dela, não. Então, quer dizer que a minha resposta final, então, logo a minha função f que eu estava procurando, vai ser 3x mais x ao quadrado y, mais a minha g de y, que é menos y ao quadrado mais c. Pronto. Então, quer dizer que se eu pegar essa função aqui, ela tem como campo gradiente um campo vetorial que é igual a f, que é igual a esse campo vetorial aqui, ó, que foi dado aqui, ó. Tá? Então, você pode até testar. Se você fizer as derivadas parciais, né, você pegar essa função aqui, né, fizer a derivada parcial em relação a x, ó, né, se fizer a derivada parcial dela em relação a x, você vai encontrar essa parte do meu campo vetorial. Se você pegar essa função toda aqui e fizer a derivada parcial em relação a y, você vai encontrar a outra parte aqui no sentido da direção de j, que é a outra parte do meu campo vetorial. Então, aqui, ó, se você fizer a derivada de 3x em relação a x, vai dar 3, tá vendo? Tá ali. Se você fizer a derivada de x ao quadrado, y em relação a x, vai dar 2xy. E a derivada disso aqui vai zerar, vai dar 2xy. Aqui, ó, 3 mais 2xy, certinho. E se você fizer a derivada agora em relação a y, aqui zera, aqui vai dar x ao quadrado, e aqui vai dar menos 3y ao quadrado. Quer ver, ó? Menos 3y ao quadrado, x ao quadrado, certinho. Tá vendo? Ó? Então, tá correto. Então, o processo, né, para poder encontrar a função f escalar, né, que é o que a gente chama de função potencial, né, que é uma função que possui como campo gradiente igual ao campo vetorial a qual você vai calcular a sua integral, é esse, tá? Então, o que você tem que fazer primeiro? Escolher a função mais simples, né? Pegar essa primeira função, falar que ela é a derivada em relação a x, e essa aqui é a derivada em relação a y, escolhe a mais simples,
Nesse caso, eu escolhi essa daqui, então derivei, integrei os dois lados. Não quer dizer que a integral da derivada de uma função em relação a integral em relação a x, a derivada também em relação a x é a própria função, né? É isso daqui. E na hora que eu faço a integral dessa função 3 mais 2xy em relação a x, vai dar a integral de 3 é 3x, a integral de 2xy em relação a x, o 2 e o y é constante, então eu repito o 2 e o y aqui e integro só x. Qual que é a integral de x? X ao quadrado sobre 2, simplifico o 2 com o 2, vai dar x ao quadrado y. Mais uma constante, que é uma constante porque essa função aqui é de duas variáveis, e eu estou integrando só em relação a x. Então, eu não posso falar que essa constante é uma constante c. Ela pode ser uma função que depende de y, porque eu estou fazendo uma integral aqui só em relação a x. Então, como é uma função que depende de duas variáveis, então eu tenho que considerar isso. Então, eu não posso desperdiçar, eu não posso falar que isso aqui é x, ou é c. Eu tenho que falar que isso é uma função que depende de y. Eu chamei de g, pode chamar de h, de i, só não chama de f, para não ficar parecido com essa daqui. Então, a derivada g, né, então é uma função g de y. Aí, o próximo passo, depois que você especificou isso, você já praticamente encontrou a minha função f, né, que é a função potencial. Só que você tem que dar um jeito de encontrar quem é esse cara aqui, ó, resolver quem é a minha g de y. Para resolver quem é g de y, você pega essa função toda e deriva ela em relação à variável que está aqui, que é y. Derivei todo mundo em relação a y, encontrei que isso deu x ao quadrado mais g' de y, né, que é a derivada que estava aqui. E aqui, como você está pegando a função f e derivando ela em relação a y, você já sabe qual que é a derivada da função f em relação a y, que é esse cara que está aqui, ó, x ao quadrado, né, menos 3y ao quadrado, tá? É o que está aí. E aí você vai substituir isso daqui, ó, do outro lado da igualdade. Geralmente vai dar para simplificar um ou dois termos, às vezes você simplifica, dá zero. E na hora que você simplifica e dá zero, aí na hora que você faz a integral, qual é a integral, né? Aí você vai calcular a integral. Como você tem a derivada, né, que é zero, qual é a função que a derivada vai dar zero? É uma constante, né? Vai ser uma constante. Vai ser uma constante, tá? Que você vai ter que fazer isso daí. Então, no nosso caso, a nossa função é essa daqui, tá? E aí, o próximo passo, você vai encontrar a derivada. Encontrando a derivada é fazer a integral. E aí, você vai ter a minha função. Agora, a letra B do exercício, ela pede para você calcular a integral de linha da função f, que é essa daqui, sobre essa curva. Aí, agora que a gente tem que ficar esperto. Porque, olha aqui, ó, para aplicarmos o teorema fundamental da integral de linha, o que a gente precisa fazer? A gente tem que conhecer, a gente já sabe que a minha função f, que foi dado no campo vetorial, é igual a um vetor gradiente, um campo vetorial gradiente, e esse campo vetorial gradiente existe uma função potencial para ele. Então, por exemplo, que é uma função escalar, f de x e y. E isso vai permitir eu usar o teorema fundamental da integral de linha. O que eu preciso saber? Então, eu estou calculando a integral desse campo vetorial sobre uma curva C. A curva C é essa curva aqui, ó, que foi parametrizada. R de t é igual a exponencial de t seno de ti, mais exponencial de t cosseno de tj. Já está parametrizado. O que eu preciso saber? Eu preciso saber quem é esse ponto e quem é esse ponto aqui, ó. Ou seja, eu preciso saber quem é o ponto inicial da minha curva e quem é o meu ponto final da minha curva. Para isso, eu tenho que substituir os parâmetros. Ou seja, já a minha integral pediu no parâmetro de 0 até π. Então, eu vou ter que calcular quem é r de 0, né? Ou seja, o meu t valendo 0. Então, eu vou calcular aqui, ó, no meu r de 0, aonde tem t, eu coloco 0. Então, vai ficar exponencial elevado a 0, seno de 0i, mais exponencial de 0, cosseno de 0. Seno de 0 é 0, então esse termo todo aqui zerou. O exponencial de 0 vai dar 1, o cosseno também dá 1. Então, aqui é 0 na direção i e 1 na direção j. Então, r de 0, eu tenho esses pontos aqui, ó. Então, aqui, ó, o meu x1 está aqui e o meu y1 está aqui, que vai ser o ponto inicial da minha curva, ó, x1 e y1. Ótimo. Agora, eu tenho que fazer o ponto final, que é π. Então, vai ficar exponencial de π, seno de π, i, na direção i, exponencial de π, cosseno de π, j, na direção j. Seno de π também é 0, então esse termo aqui todo zerou.
O cosseno de π é menos 1. Exponencial elevado a π, pode deixar exponencial elevado a π mesmo. Então, o meu ponto final aqui agora, ó, é o meu x1 e o meu x2 e o meu y2, né? Aqui, ó, aqui eu tenho o meu x2 e o meu y2, são esses caras aqui, ó. Então, aqui eu tenho o meu x2, que é o meu x2, e aqui é o meu y2. O que o teorema integral, o teorema fundamental da integral de linha fala? Fala que se eu tenho uma função f de campo conservativo dr, essa integral é igual ao campo de vetor gradiente dr, porque esse f é igual a esse, e eu posso afirmar que essa integral é igual à minha função f potencial do meu campo gradiente do ponto final menos o ponto inicial, sem ter que calcular a integral, sem ter que usar técnicas de integral. Então, é só fazer, ó, a integral de del f dr é igual f do ponto final, que é 0, e menos π, menos e elevado a π, menos f de 0, 1. Só que a minha função f é essa aqui, ó, que eu acabei de encontrar, né, na letra A. Eu só vou fazer encontrando, eu só consigo fazer a integral resolvendo, fazendo isso tudo que eu fiz na letra A. Tá vendo? E aí, o que acontece? Eu tenho que, para mim, achar a integral, essa é a minha função f, eu tenho que substituir esse ponto aqui, né, onde isso aqui é valor de x, isso aqui é valor de y, e menos esse outro ponto 0, 1, onde aqui é valor de x, valor de y. Então, vai ficar 3 vezes 0, que aqui é 3x, 0 ao quadrado menos exponencial de y, menos exponencial de y ao cubo. Que foi essa substituição aqui. E agora eu vou substituir aqui, ó, menos o outro ponto, 0 e 1. X vale 0 e o y vale 1. Vai ficar 3 vezes 0, 0 ao quadrado vezes 1, menos 1 ao cubo. Então, ó, isso aqui tudo vai zerar, esses dois termos, menos com menos vai dar mais, eu posso fazer potência de potência aqui, vai dar exponencial de 3π, isso zera, isso também zera, aqui vai ficar 1 ao cubo, com sinal de menos aqui vai dar menos 1, com menos aqui mais 1, pronto, a integral vai dar isso daqui, ó. Então, repara que nós fizemos isso tudo aí, né, para a gente poder calcular a integral direto, sem ter que usar técnica de integração. Somente encontrando a função potencial, né, escalar, que a gente fala aí, cuja função existe um campo vetorial para ela, que é o campo gradiente. Mas só posso fazer isso se, a princípio, né, eu verificar que esse campo que foi dado aqui, né, ó, esse campo aqui, deixa eu apagar isso aqui que ficou meio embolado, que esse campo F aqui, ele é um campo conservativo. Primeira coisa que eu tenho que fazer para usar o teorema fundamental das integrais de linhas é mostrar que esse campo ele é conservativo. E foi o que eu fiz, né? Eu mostrei que esse campo era conservativo aqui, ó, nesse exemplo anterior. Então, tem exercícios que vão pedir para você usar o teorema fundamental da integral de linha. Provavelmente os campos serão conservativos, mas alguns vão pedir para você mostrar que esse campo é conservativo. Então, você faz essa derivada em relação, né, a y e faz a derivada dessa função em relação a x. Sendo conservativo, faz todo esse processo para encontrar a função f. Fazendo o processo para encontrar a função f, você só usando, aqui está o teorema. Esse é o teorema da integral de linha. Então, eu vou mandar exercícios para vocês aí, para poder usar esse teorema fundamental de linha. Uma questão da prova é usar o teorema fundamental da integral de linha. Então, tem que acertar ele, tá certo? Então, é o seguinte, eu vou terminando a aula aqui, eu envio esses slides para vocês. O que a gente vai falar agora é sobre o teorema importante, que é o teorema de Green, né? O teorema de Green também está envolvendo aí o cálculo de integrais de linha. Deixa eu abrir aqui os slides. Eu tenho que ter deixado ele aberto. Teorema de Green, rapidinho, né? Já é 9 e 10, dá tempo da gente falar sobre ele. Não é muito grande. O que o teorema, né, de Green vai nos dizer? O teorema de Green, ele vai oferecer uma relação, né, matemática entre uma integral de linha ao redor de uma curva fechada. Então, tem que tomar bastante cuidado se for essa que nós estamos trabalhando sobre uma curva fechada, ao redor da curva fechada, tá? Porque se essa curva fechada, o campo vetorial que estiver atuando nela for um campo conservativo, a gente viu que a integral de linha, independente do caminho, então a integral é zero, tá? Mas existe momentos em que esse campo não é conservativo, então a integral não vai ser zero, correto?
Então, o que acontece? Ele vai associar a integral de linha, né, de f, né, dr, um campo R, com uma integral dupla. Olha que bacana isso, é bonito essa relação, né? Uma relação onde essa curva vai encerrar, a gente pode dizer assim, essa curva ela é fechada, ela encerra uma região D. E as integrais de linha elas são calculadas dentro de sobre uma região, né, no plano, tá? Essa é a ideia. Então, ao anunciarmos o teorema de Green, usamos a convenção de que a orientação positiva aí é que é importante a gente entender, né, que a curva fechada ela vai ter uma orientação, tá? E a orientação da curva que a gente vai ver aqui, olha, aqui tem uma setinha, vocês podem observar. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar embolado. Repara que a curva C, né? A curva C aqui, ó, ela tem uma orientação, tá vendo? Ó, que é essa orientação aqui, ó. Tá? Ó, é essa orientação que está aqui. Essa orientação. É que a gente chama de orientação positiva. A gente fala que uma orientação positiva ela é dada no sentido anti-horário, ou seja, é sempre quando você caminha aqui sobre a curva, ó, a região que essa curva encerra está sempre do seu lado esquerdo. É o que está acontecendo aqui. Então, repare que você está andando sobre uma curva, né? Pensa que você está andando sobre uma curva e que essa curva limita uma região que está sempre do seu lado esquerdo, tá? E é isso que acontece aqui em qualquer direção, em qualquer sentido que você estiver caminhando aqui, né? A região D, que é essa região que está dentro da curva, aqui, encerrada pela curva, sempre vai estar encerrada do seu lado esquerdo. A gente chama isso de região positiva, tá? Região anti-horário. Porque se eu calcular a integral no outro sentido, vai implicar em valores diferentes da minha integral, tá? O que o teorema de Green fala? Seja uma curva C plana, fechada, contínua por partes e orientada positivamente. Ser orientada positivamente, então, é ser orientada no sentido anti-horário. E seja uma região D limitada por essa curva C, então eu tenho uma região D aqui, ó, limitada por essa curva C. Se P e Q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas, ou seja, não tem problema nenhum fazer as derivadas, não tem empecilho nenhum, elas são bem resolvidas com relação às derivadas, sobre uma região aberta que contenha D, então quer dizer que a integral de linha de P, aqui não tem isso daqui, né? A integral de linha de P dx mais Q dy é igual à integral dupla sobre a região D, ou seja, sobre essa região aqui, então aqui é o meu domínio de integração, da derivada de Q em relação a x menos a derivada de P em relação a y, tá? Então, olha só que legal. Né? Então, quer dizer que é o teorema de Green, quando pedir para você, ó, calcule a integral abaixo usando o teorema de Green. O que ele vai fazer? Ele vai relacionar uma integral de campo vetorial, uma integral simples de campo vetorial FDR, a uma integral dupla sobre uma região D. Só dá para fazer isso se a minha região D, né? Ou seja, a minha região D ela for definida por uma curva C fechada, né? E orientada no sentido positivo. O que é orientada no sentido positivo? É no sentido anti-horário, ou seja, quando você caminha sobre a sua curva, sobre aquela borda daquela região, a curva que limita aquela região faz com que a região sempre fique do seu lado esquerdo, tá? Então, essa integral aqui também, ela pode ser representada com essa bolinha aqui no meio, quer dizer que é a integral de uma curva fechada, tá? Isso aqui quer dizer que você está calculando a integral sobre uma curva fechada. Gente, a curva fechada pode ser qualquer curva, sei lá, pode ser um quadrado. Ó, você está calculando a integral, né, sobre uma curva C que é formada por 4 curvas. Uma curva aqui, a gente chama de reta 1, reta 2, reta 3, tá vendo? Ó? Então, quer dizer que C, né, que é a curva total, é C1, que é esse pedaço aqui, mais C2, que é esse outro pedaço aqui, mais C3, que é esse pedaço, mais C4, que é esse outro pedaço. Então, você tem curvas, né, C3 mais C4. Esse negócio aqui é muito ruim para escrever, desculpa a letra aí, tá? Então, você tem aí C1 mais C2 mais C3. Então, pode ser qualquer curva. Desde que a curva seja fechada, você pode usar o teorema de Green. Nós vamos ver nos exemplos aqui que a curva pode ser composta por uma parábola e uma reta, desde que o ponto inicial seja igual ao ponto final, né? Então, algumas vezes aqui, essa notação aqui, né, às vezes tem até o sentido aqui, né, a minha setinha aqui, indicando qual que é o sentido que você está calculando a sua integral, pode ser sentido horário, sentido anti-horário, depende aí do que você vai fazer, usando sempre
a orientação positiva para nós, tá? E aqui nós temos os exemplos. Vamos lá para alguns exemplos aqui. Ó. Basicamente, é um teorema bem simples, tá vendo? Tipo assim, talvez dê um trabalho, vocês vão ter que lembrar do cálculo 3, como é que faz para calcular a integral dupla, do cálculo 3 e do cálculo 2, porque você vai ter que achar os limites de integração, né, aqui. Mas essas aqui são derivadas que, às vezes, vão fazer com que a função fique muito simples, então você nem vai ter muito trabalho. Então, na hora que você calcula as derivadas da minha função aqui, P e Q, vai dar só número, dá 2 menos 3, por exemplo, e vai calcular a integral de 1, integral dupla de 1, ou talvez dá só x, depende. Então, você tem integrais bem simples. Então, o teorema de Green, ele faz essa relação, tá? Lembrando que você tem que tomar bastante cuidado, porque se o campo for conservativo, você vai calcular a integral aqui de linha, e no campo vetorial o campo for conservativo, você vai ver que a integral acaba que ela vai ser independente do caminho, então essa integral pode que ela vai dar zero, tá? Aqui, ó, calcule a integral de linha de y ao quadrado dx 2x dy, onde c é a curva constituída pela parábola x ao quadrado e y igual a 4. Olha só, aqui eu fiz o desenho da minha região. Então, quer dizer que a minha integral ela tem que ser calculada sobre essa região toda aqui, ou seja, sobre essa curva que é formada pela parábola. Tá vendo, ó? Todinha, ó. Ou seja, a curva C, que é essa curva aqui, ó, ela é constituída pela curva C1, que é a parábola, mais a curva C2, que é a reta. Tá vendo? Ó? Mais C1, mais C2. Eu posso fazer a integral aqui, dessa minha função aqui, sem usar o teorema de Green, que é calcular a integral dessa função sobre a curva C1 e depois calcular uma outra integral sobre a curva C2. Aí eu vou ter que parametrizar a curva C1, né? E depois eu vou ter que parametrizar a curva C2 e fazer todo aquele processo que eu falei na aula passada e na outra aula. E calcula as duas integrais e soma. Aí eu tenho a integral total. Mas como, né, essa minha integral aqui, ela é sobre uma curva fechada, então o que acontece? Não preciso, na verdade, então, ter que calcular através daquilo. Eu posso usar o teorema de Green. Como que eu uso o meu teorema de Green aqui, ó? Então, eu vou fazer o seguinte, quer dizer, então, que a integral de y ao quadrado dx, integral de linha, mais 2x dy, posso calcular usando o teorema de Green, que é esse aqui, que é uma integral dupla, não é? Da derivada sobre a região D, que é essa região aqui, vai ser a minha região D, tá? Da derivada de Q em relação a x menos a derivada de P em relação a y dA, onde P é igual a y ao quadrado e Q é igual a 2x. E aí eu vou substituir, ó. Aí como é que vai ficar a minha integral? Lembra que quando eu for calcular a integral dupla, né, só para a gente relembrar, a integral dupla é calculada sobre uma região no plano. Aonde? O meu limite superior é a função que limita a minha região por cima, e esse meu limite inferior aqui é a função que limita a minha região por baixo, é uma g de x. E a outra integral vai ser o quê? Vai ser aonde que a minha região começa e aonde que ela termina no eixo x, tá? Então, quer dizer que, aí aqui eu tenho a minha região D, tá? Que é o meu eixo y. Então, quando eu for achar os limites de integração para a integral dupla, o que eu tenho que fazer? O limite da integral interna aqui é qual é a função que limita a região por cima. Repare que quem está limitando a região por cima é a reta, cuja equação y é igual a 4, por isso que o limite superior foi 4. Qual é a função que limita a minha região por baixo? Reparem que é a parábola, cuja equação é x ao quadrado. Então, quem é o limite inferior é x ao quadrado, tá? Se eu inverto isso aqui, se esse gráfico fica de cabeça para baixo, aí inverte tudo. Quem está limitando por cima é x ao quadrado, quem está limitando por baixo é 4. Talvez eu podia ter feito uma função assim, não sei, mas aí ia mudar os valores, ia ser menos x ao quadrado, né, porque com cavidade para baixo. Mas como é que você faz para montar uma integral dupla? Para montar uma integral dupla é quem limita por cima e quem limita por baixo. E aqui, ó, repara que a minha região, ela começa aqui em menos 2 e ela termina em 2. Isso no eixo x, ó. Então, quer dizer que, em relação a x, que é essa integral aqui mais externa, ela está variando de menos 2 a 2. Então, achei os meus limites aí da minha integral, certo? Lembrando que a gente está calculando nesse sentido aqui, ó, no sentido positivo, no sentido anti-horário.
Então, aqui está as minhas setinhas aqui, né? Ó, no sentido anti-horário. Tá? Porque se eu for no sentido horário, eu ia calcular a região lá de fora toda. Não tem nem como a gente calcular. Então, o que acontece? Achar os limites da minha integral, que era uma integral de linha simples, virou uma integral dupla. Então, quem limita por cima é o 4 em relação a x, e quem limita por baixo é o x ao quadrado, é a parábola. Então, a reta limita por cima, a parábola por baixo. E em relação ao eixo x, começa em menos 2 e vai até 2. Então, em relação a x é isso. Agora, eu tenho que fazer a derivada de q em relação a x, né? Então, a derivada de q em relação a x vai ser 2, porque a derivada de 2x, a derivada de x é 1 vezes 2 vai dar 2, e menos a derivada de p em relação a y. Como é y ao quadrado, a derivada de p é o quê? É 2y. Né? Tá aqui, ó, menos 2y. Correto? Essa vai ser a minha derivada. Então, a minha integral, que era essa integral aqui de linha, ficou essa integral aqui, ó, que é equivalente a essa, mas é uma integral dupla usando o teorema de Green, tá? Então, ficou integral dupla de 2 menos 2y, dy, dx, de 4 até x ao quadrado, de 2 até menos 2. É uma região no plano, tá certo? E aí agora você vai integrar. Lembrando, lá no cálculo 2 e no cálculo 3 ainda. O que você vai fazer? Ó, a integral de 2 em relação a y é 2y, tá? A integral de menos 2y, então é menos 2y, a integral vai ser menos 2y ao quadrado sobre 2. Simplifica aqui o 2 com 2, vai dar menos y ao quadrado. Lembrando que você repete a primeira integral, porque você está fazendo essa integral interna aqui primeiro, dependendo de y. E aí você repete essa integral de menos 2 a 2, você não mexeu com ela, e continua o dx aqui ainda. Agora você vai fazer o teorema fundamental do cálculo para essa parte aqui. Então você vai substituir y por 4, vai ficar 2 vezes 4 menos 4 ao quadrado, né, no lugar do limite superior, menos o limite inferior, que é 2 vezes x ao quadrado menos x ao quadrado, correto? Tudo isso dentro de um parênteses dx ainda, e eu não resolvi essa integral aqui. Fazendo aquelas continhas aqui, ó, aqui vai ficar 2 vezes 4 vai dar 8, 4 ao quadrado vai dar 16. Então vai ficar 8 menos 16. Menos 2 vezes x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado, e aqui x ao quadrado, potência de potência vai dar x à quarta. Então ficou isso daqui. Você pode dar uma melhorada, que você vai poder fazer 8 menos 16 vai dar menos 8. Tira o parênteses aqui, porque aqui são potências, são polinômios de grau diferente, você não pode somar, então você só repete. Aqui era mais com menos, ficou menos com menos deu mais. Pronto, sobrou o quê? Integral de menos 2 até 2 de menos 8 menos 2x ao quadrado mais x à quarta dx. Repare que a função que sobrou só depende de x. Se por algum procedimento que você fizer, você verificar, né, que quando você for integrar em relação a x, essa função que tem alguma coisa em relação a y, você fez alguma conta errada aqui, ou você derivou errado, ou você integrou daqui para lá errado, tem alguma coisinha aí que você errou, porque você acabou errando. Porque quando você for resolver essa integral, ela tem que depender só de x, porque virou uma integral única, né, simples, desculpa, de uma variável só, né? E aí você faz integral de menos 8 em relação a x vai dar menos 8x, integral de 2x ao quadrado, né? A integral de 2x ao quadrado em relação a x vai dar 2x ao cubo sobre 3, e x a 4 vai ficar x a 5 sobre 5, de 2 até menos 2. Aí faz as trocas aqui, que é limite superior, que é 2, e o limite inferior, menos 2. Então vai ficar menos 8 vezes 2. Então aqui, ó, troquei o x aqui por 2, esse x também troco por 2, esse x também por 2, que é o limite superior. Menos, né, o limite inferior. Então aqui eu vou pôr tudo dentro do parênteses, mas... E o menos 2 também dentro do parênteses. Fazendo a continha aqui, isso aqui vai dar menos 16. Aqui vai ficar 2 ao cubo, vai dar 8, vezes menos 2 vai dar menos 16 ao cubo, sobre 3. 2 à quinta vai dar 32 sobre 5. Aqui, ó, menos 8 vezes menos 2 vai dar mais 16. Com menos aqui, menos 16. Menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Com menos 2 dá mais 16. Com menos aqui, menos 16 sobre 3. Menos 2 à quinta vai dar menos 32. Com mais aqui vai dar menos 32 sobre 5. Com menos aqui, mais 32. Aí você pode somar menos 16 com menos 16 vai dar menos 32. Menos 16 terços com menos 16 terços, você pode conservar aqui para o denominador comum. Então vai ficar menos 32 terços.
E 32 quintos mais 32 quintos, né? Você também pode conservar o denominador e somar só o numerador, vai dar 64, tira o MMC, vai ver que sua integral vai dar 368 quinzeavos. Acabou, tá? Então, é muito mais. Sim, talvez vocês vão achar um pouquinho mais difícil, porque vocês não estão lembrando como é que faz integral dupla, mas a integral dupla que vai aparecer são integrais duplas mais simples. Então, basicamente, é mais fácil que você ter que fazer duas integrais, né, usando o cálculo de integral de linha, como a gente tinha visto anteriormente, sem ter que usar o teorema de Green. Usando o teorema de Green, você vai transformar essa integral aqui de linha, né? Só pode usar o integral, só gente, tem que tomar cuidado, você só pode usar o teorema de Green se a curva C sobre a qual você está calculando a integral for fechada. Então, por exemplo, se você estivesse calculando a integral aqui só sobre a parábola, você não pode usar o teorema de Green, né? Tem que usar a integral de linha normal mesmo. Faz a derivada, né? Parametriza a curva, faz as derivadas, troca o x, o dx por x' t, né, dt, e aqui y' t, dt. Né? Não tem como fazer outra coisa. Mas, nesse caso, como a curva foi fechada, né, a curva C é constituída pela parábola e pela reta, é uma curva fechada. Tá vendo? Então, você pode usar o teorema de Green. E o macete aqui que você tem que ficar esperto é para achar esses limites. Né? Você não pode vacilar na hora de encontrar esses limites. Bem, tem outro exemplo aqui, ó. Mais um exemplo. Agora é uma região triangular. Ó, calcule a integral de linha, né? Cx² dx mais xy dy, onde C é a curva triangular constituída pelos segmentos de reta. Curva triangular, né? É engraçado falar isso, mas é porque a curva ela é fechada e ela é composta por três partes. Ó, por essa reta aqui que a gente pode chamar de C1, né? Por essa reta aqui que eu posso chamar ela de C2, que está inclinada, e por essa reta aqui vertical que eu posso chamar ela de C3. Então, a curva C é C1 mais C2 mais C3. E ela é uma curva fechada. Repara que ela é uma curva fechada. Então, eu posso usar o teorema de Green para resolver ela. Tá? Então, quer dizer que o teorema de Green ele é usual para essa integral aqui também. Tá? E aqui está falando que ela é uma curva triangular constituída pelos segmentos de reta. Ó, de 0, 0 até 1 e 0, então é a curva C1. De 1 e 0 até 0 e 1 é a curva C2, que é essa curva aqui que está inclinada. E de 0 a 1 até 0, 0, que é essa aqui. Então, repara que o ponto inicial da minha curva foi igual ao meu ponto final. Tá vendo? Então, quer dizer que essa curva aqui, ó, ela é uma curva fechada. Nesse exemplo aqui, eu não especifiquei, mas eu poderia falar que era uma curva constituída pela parábola de menos 2 a 4 até 2 a 4 e pela reta y igual a 4 constituída de 2 a 4 até 0 até menos 2 e 4. Aí o ponto final seria igual ao ponto inicial, a curva seria fechada, eu usaria o teorema de Green. Né, que é o que está acontecendo aqui, o que eu fiz. Então, nesse exemplo meu aqui, né, eu posso fazer o teorema de Green, que a curva é fechada. Mas eu poderia também calcular essa integral aqui sobre a curva C1 mais a curva C2 mais a curva C3. Três integrais. E no final, somar as três respostas e dar a mesma resposta do final, do que calcular a integral de Green, pelo teorema de Green, desculpa, né? Só que ele era muito mais trabalhoso, porque eu ia ter que achar essa equação da curva C1 parametrizar, depois eu ia achar a curva C2 parametrizar e a curva C3 também parametrizar, fazer as substituições aqui e depois integrar. Essa aqui não, eu vou calcular uma integral dupla só. Então, ó, como a curva C ela é constituída por C1 mais C2 mais C3, essa integral podia ser calculada pelo que eu acabei de falar aí, ó, pela soma de três integrais de linha. Integral de linha sobre a curva C1, integral de linha sobre a curva C2, integral de linha sobre a curva C3. Tá? Não tem problema nenhum. Mas, como a curva é fechada, nós vamos usar o teorema de Green. Aqui eu fiz uma observação. Por quê? Porque, olha só, a curva, essa reta aqui, que é a curva C1, a equação dela é fácil. É y igual a zero. Por que y igual a zero? Porque é uma reta que, para qualquer valor de x, o y sempre é zero. Tá aqui. Tá? E essa outra aqui também, ó, eu nem vou precisar usar ela, mas ela é uma reta que está sobre o eixo x, ou sobre o eixo y. Então, a equação dela é x igual a zero. Ou seja, para qualquer valor de x, o y sempre é zero. O que eu não tenho de equação
esse exercício que acabou dando aqui, ó, mas tem exercício que não vai te dar, é essa curva que está inclinada aqui. Como que você faz para você achar a equação dessa reta que está inclinada? A gente sabe que a equação da reta é dada por y igual a ax mais b. O legal aqui é porque foram dados dois pontos. Foi dado esse ponto 1 e 0 e foi dado esse ponto aqui 0 e 1. Ó. Então, quer dizer que se foi dado o ponto 1 e 0, aqui eu tenho o valor da abscissa, que é x, aqui eu tenho o valor da ordenada, que é y. Como eu sei que a equação da reta é y igual a x mais b, eu só tenho que determinar quem é a, que é o coeficiente angular, e quem é b, onde que é o coeficiente linear. O coeficiente linear é onde a reta corta o eixo y. Eu já sei que ele é 1. Mas eu posso encontrar ele assim, ó. Como eu tenho para ordenado 0 e 1, é só substituir aqui, ó. O y vale 1, tá aqui, vezes a vezes x, só igual, né? A vezes x, só que o x vale 0. Então, é a vezes 0 mais b. A vezes 0 vai dar 0, b igual a 1. Então, eu já achei o valor de b aqui. E eu tenho outro ponto, onde o x vale 1 e o y vale 0. Então, quer dizer que quando o x vale 1 e o y vale 0, substituindo aqui na minha equação da reta, vai ser y é 0, que é igual a vezes 1, porque o x está valendo 1, mais b. Então, aqui, ó, eu tenho que a vezes 0 vai dar 0, vai dar 1, mas como eu sei que o b vale 1, eu posso trocar aqui por 1. Isolando o a aqui, eu tenho que o a vale menos 1. E aí, trocando na minha equação da reta, o a valendo 1 vai ficar menos 1x, e o b valendo 1 vai ficar menos 1x mais b. Pronto, é a equação da reta. Então, isso aqui é a equação dessa minha reta aqui, ó. Tá? Nesse caso aqui, como eu tenho dois pontos, e esses dois pontos, uma abscissa foi 0, outra ordenada foi 0, ficou bem tranquilo, mas pode acontecer de dar um sistema, aí você vai ter que resolver o sisteminha, você vai encontrar A e B, e é só substituir aqui que você vai ter a equação da reta, tá? Não tem problema nenhum. Mas, geralmente, eles colocam essa reta aí é que você tinha x1 aqui, y1, e aqui você pode ter x2 e y2. Na hora que você fizer isso aqui, você vai ver que o A também vai dar menos 1. E aí é só trocar aqui, é uma outra maneira de você encontrar. Ou você faz pelo sistema, ou você faz pelo coeficiente angular, desde que você saiba aonde que a reta corta o eixo y, que é o coeficiente linear. Por que eu preciso disso daqui, né? Saber essa equação? Porque na hora que eu for montar a minha integral dupla, repara que eu tenho que saber qual é a função que limita a região por cima, então vai ser essa inclinada, essa reta inclinada, e qual é a função que limita a região por baixo. Você vai ver que é essa C1 aqui, né? Quem limita por cima é C2, quem limita por baixo é C1. Então aqui, ó, montando a integral, então logo a integral vai ficar uma integral, né, de linha, né, integral de linha, de x4 dx, x4 dx mais xy dy. Então, vai ser a integral dupla da derivada de xy em relação a x e x4 em relação a y. Aqui é só você inverter. Quem tiver com dx, você vai integrar em relação a y. Quem tiver com dy, você vai integrar em relação a x. Tá? Uma menos a outra. E aqui, ó, antes da gente olhar aqui os limites de integração, vamos fazer as derivadas. xy, a derivada em relação a x, conserva o y, que é constante, e a derivada de x é 1. Essa derivada aqui é 1, vai dar 1y. Menos a derivada de x à quarta é em relação a y. Não tem y aqui, isso aqui é uma constante, essa derivada aqui é 0, menos 0. Então, você só vai ter y para você poder integrar. Agora, você tem que achar quem são os limites de integração da sua função, da sua integral dupla. Então, quem é que limita? Aí você tem que olhar para a sua região. A nossa região é essa região triangular aqui, ó. Repara. Então, ó, quem está limitando a minha região por cima, que é essa região aqui, é essa reta que está inclinada, cuja equação é menos x mais 1. Então, o meu limite superior é menos x mais 1. E quem está limitando por baixo, ó, quem limita a minha região por baixo, é essa equação aqui, ó, é o eixo x.
Qual é a equação do eixo x? É y igual a zero. Então, por isso, quem está limitando por baixo é zero, tá? E em relação a x, é aonde que a minha região começa. Repara que ela começa em zero em relação a x e até onde que ela vai? 1. Então, por isso que essa integral aqui vai de 0 a 1, tá? Então, ó, para poder achar os limites, né, da minha integral dupla quem está limitando por cima. Então, quem limita por cima? Menos x mais 1. Quem limita por baixo? 0. Tá? Isso em relação a y. E depois, em relação a x, é aonde que a minha região começa. Ela começa em 0 e ela está indo até 1 aqui. Ó. Então, ela vai de 0 até 1. E aí, agora é só integrar. Integral y menos 0 em relação a y, né, que vai dar y. Então, é y ao quadrado sobre 2. Tranquilo. Variando de menos x mais 1 até 0, lembrando que essa integral aqui tem que repetir, porque você ainda não integrou ela. E aí você substitui aqui, ó. Aqui, ó, acabei esquecendo aqui. Ah, não, eu botei o meio aqui fora, foi mal. Agora que eu tô vendo aqui que eu coloquei o meio aqui. Então, o que que eu fiz? Como aqui é uma coisa que tem 1 sobre 2, ele é uma constante, coloquei ele fora da integral. No lugar do y, eu substituí pelo limite superior, que é menos x mais 1. O limite inferior é 0. Isso aqui vai zerar tudo, então não precisa trabalhar com ele. Ficou menos x mais 1 ao quadrado, então é um binômio ao quadrado. Quadrado do primeiro vai dar x ao quadrado, 2 vezes o primeiro vai dar menos 2x vezes 1 dá menos 2x, mais o segundo ao quadrado, 1 ao quadrado vai dar 1. Beleza. Agora eu tenho que integrar, isso aqui não tem como fazer mais nada, eu não posso somar nada. Repetir o meio aqui fora e integro isso aqui, ó. Repara que todo mundo aqui depende de x, ó. Se tiver y aqui, tem alguma coisa errada, né? Então não pode ter y aí, né? Então, faz a integral. A integral repete o meio, integral de x ao quadrado vai ficar x ao cubo sobre 3, menos a integral de 2x é 2x ao quadrado sobre 2. Corto 2 com 2 aqui, né? Simplifico, vai dar 2x ao quadrado, que está aqui, ó, sinal de menos. A integral de 1 em relação a x vai dar x. Variando de 1 a 0. O limite inferior é 0. Na hora que eu substituo 0 aqui, ó, vai zerar todo mundo. Então, não preciso fazer a substituição dele. Então, só coloco 1, ó. Então, vai ficar meio 1 ao cubo sobre 3, menos 1 ao quadrado, mais 1. 1 ao quadrado vai dar 1 com sinal de menos, vai ficar menos 1 mais 1. Eu posso simplificar esses dois aqui, ó. 1 ao cubo vai dar 1, aí aqui é só multiplicar, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, a integral vai dar 1/6. Tá? Então, olha só. Toma bastante cuidado, porque experiência própria minha aí mesmo. A galera até entende que tem que usar o teorema de Green para quando a curva for fechada e tal, mas na hora de montar essa integral dupla acaba vacilando, porque esquece lá do cálculo 2 e do cálculo 3 como que monta os limites da minha integral. Toma bastante cuidado, tem que olhar, né? Tem que ter o desenho em mãos. Se o exercício não tiver dado o desenho, você tem que pelo menos desenhar para você poder saber qual é a curva que está limitando por cima, qual é a curva que está limitando por baixo, para você colocar aqui no limite da integral interna. Né? Igual aqui, né? Quem limita por cima era a reta, quem limitava por baixo era a parábola. Tá? Último exemplo aqui da aula de hoje. Ó. Calcular a integral, né? Vamos calcular essa integral aqui. Olha só, de curva fechada, coloquei esse símbolo aqui, de 3y menos exponencial de seno de x dx, mais 7x raiz quadrada de y4 mais 1 dy. Olha só que função horrorosa. Onde essa curva C é o círculo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Então, é um círculo com centro na origem em raio 3. Tá? Olha só, aqui eu coloquei ela justamente por quê? Porque toda vez que a gente vai usar o teorema de Green aqui, porque a curva é fechada. Né? Então, se a curva for fechada, aqui é muito mais fácil a gente usar o teorema de Green, apesar da função ser muito feia. Mas o bom é que essa aqui é a minha função P, eu vou integrar ela em relação a Y. E essa aqui é a minha função Q, eu vou integrar ela em relação a X. Então, quer dizer que, se aqui eu estou integrando ela em relação a Y, esse cara aqui vai dar 0, isso aqui vai subir, vai dar só 3. Olha que legal. Né? E na hora que eu for integrar essa daqui em relação a Q, né, que eu vou ter que integrar ela em relação a X, tá vendo? Ó? Tem que integrar ela em relação a X. Isso aqui é constante, isso aqui vai dar 0, então aqui vai dar 7. Olha que bacana. Então acaba que isso aqui acaba sumindo tudo, né? Lembra lá do teorema, ó, o teorema de Green? Ó, vamos voltar. É Q em relação a X menos P em relação a Y. Então, na verdade, quando eu vou fazer essa integral aqui, o meu integrando vai ficar 7 menos 3, vai dar 4.
Só que como? Então, resolvido isso aqui, ó, eu até fiz aqui, tá vendo? Ó, já vai dar 7 menos 3, então você vai ter que integrar 4. Só que, então, porém, como eu estou fazendo uma integral sobre uma circunferência, onde a curva é uma circunferência, aqui é interessante usar coordenadas polares. Porque se eu for usar coordenadas cartesianas, vai dar trabalho. Talvez eu nem consiga fazer a minha integral. E aqui eu coloquei o que é, né, usar minhas coordenadas cartesianas, que é sair do ponto xy, usar as coordenadas cartesianas para coordenadas polares, que é r e θ. Tá? Usar r e usar θ. Nós já vamos ficando espertos com essa parte de coordenadas, que quando a gente for calcular integrais de superfície, nós vamos precisar usar elas também. Então, nossa próxima aula, provavelmente, a gente vai falar sobre isso. Então, quer dizer que o x vira r cosseno de θ em coordenadas polares, o y vira r seno de θ, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r de θ, e o meu dy dx, ele vira r dr de θ. Isso aqui lá no meu cálculo 2 e no meu cálculo 3, tá? Usar coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Então, olha só, eu vou ter que pegar essa função e usar o teorema de Green aqui para poder calcular essa minha integral. Como que eu vou fazer isso? Como que eu faço isso? Então, eu já fiz essa minha derivada aqui dentro, né? O meu integrando, né? Que está aqui, já fiz ele, né? Já até mostrei, quando eu fizer a derivada de P, né, em relação a Y, isso aqui vai dar 0, e a derivada de 3y vai dar 3, está aqui. E quando eu fizer a derivada de Q em relação a X, isso aqui vai dar 0, porque isso aqui só depende de Y, e a derivada de 7x vai dar 7, então 7 menos 3 vai dar 4. Só que o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar essa integral dupla em coordenadas cilíndricas. Então, em coordenadas cilíndricas, esse dA meu aqui não vai ser mais dy dx, né? Ele vai ser o quê? Em coordenadas cilíndricas? Vai ser r dr dθ. Então, eu tenho que transformar dy dx, eu vou trocar o meu dy dx aqui, ó, que antes eu ia colocar dy dx, agora eu vou colocar o quê? Eu vou pôr r dr dθ. Então, isso daqui, em coordenadas, o dy dx em coordenadas cilíndricas, vira isso aqui tudo. Então, quer dizer que a minha primeira integral vai depender de r, que é essa integral interna, e a segunda integral vai depender de θ. Mas quem é r e quem é θ? O r nada mais é do que a distância do centro da circunferência até a minha circunferência. Qualquer distância que eu pego aqui do centro até a minha circunferência mede 3. Então, quer dizer que o meu R, que é o meu, na verdade, podemos dizer assim, entre aspas, é o meu raio, o menor valor dele é 0 e o maior valor dele é 3. Então, quer dizer que essa integral aqui está variando de 0 a 3. Bem tranquilo isso, né? Então, vai ser sempre o raio da minha circunferência. E o meu dθ é o tanto de ângulo que a minha circunferência varre. Repara que é uma circunferência completa. Então, ela dá uma volta completa. Uma volta completa é 360 graus, ou seja, é 2π. Né? Então, é de 0 até 2π. Então, eu vou calcular uma integral, o meu ângulo θ vai variar de 0 a 2π. Então, quer dizer que o meu R, né, o menor valor para ele é 0 e o maior valor para ele, nesse caso aqui, é 3. E o meu θ, né, que é o meu ângulo θ, o menor valor dele também é 0. E como é uma circunferência completa, o maior valor dele é o quê? 2π. Se fosse só a metade, por exemplo, superior de uma circunferência, seria de 0 até o quê? Até π. Mas o raio continuava sendo o mesmo, nesse caso, se fosse 3. Ó, a distância do centro até a circunferência seria 3, então continuaria variando de 0 a 3. O que muda, na verdade, é só o ângulo ali. Né? Então, o nosso θ aqui seria de 0 até π nesse caso, e como é uma circunferência completa, é de 0 até 2π. Então, tá aí ó, a integral. Ó. Integral de 0 até 3, né? O meu dr. E repara que tem um R multiplicando aqui. É porque quando você troca de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, provavelmente o professor seu lá no cálculo 3 mostrou de onde que vem esse R, né? É porque você, na hora que faz a dedução para fazer essa troca de coordenada, aparece esse R aqui no seu diferencial, tá? Então, não esquece, você tem que multiplicar sua função toda por R. Então, ficou 4 menos 3, R, dr, dθ. Então, você tem que integrar 4R em relação a R. A integral de 4R em relação a R é 4R ao quadrado sobre 2. Simplifica aqui o 4 com 2, vai dar 2R ao quadrado, variando de 3 até 0. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado, vai dar 9 vezes 2, 18.
quando você substituir zero aqui, vai zerar. Então, 18 θ. Então, vai ficar agora a integral de 18 dθ. Que vai dar o quê? A integral de uma constante é 18 θ. Né? É só pegar a constante e colocar a variável que é θ. Variando de quanto? De 0 até 2π. Ó. Quando você substituir o θ por 0, vai zerar, mas quando você substituir por 18 por 2, não vai. Vai ficar 18 vezes 2π. 18 vezes 2π, 36π é o valor dessa integral aqui. Ó. Tá? Morreu usando o teorema de Green e também usando coordenadas polares. Tá? Vamos fazer aí essa... Se for círculo, se você estiver calculando uma integral de linha sobre uma circunferência, né, podemos dizer assim, uma curva fechada que for uma circunferência, tem que usar coordenadas polares. Se não usar coordenadas polares, você vai ter trabalho demais aí. Talvez você nem consiga resolver a integral. A ideia de resolver, trocar de coordenada cartesiana para coordenadas polares é justamente isso daí. Tá? Então, desculpa. É basicamente isso que a gente está fazendo. Então, nós vimos aí hoje o teorema fundamental da integral de linha, tá? Que você tem que verificar se a função, se o campo vetorial ele é conservativo ou não. Se for, você consegue achar a função potencial. E aí, né, a variação dessa função do ponto inicial e do ponto menos o ponto final menos o ponto inicial é o valor da integral. Basicamente isso que é a minha integral de linha. Onde que eu definia a integral? Deixa eu ver aqui. Tá bem no começo, né? Que é campo vetorial. Aqui, ó, a definição, né, do teorema fundamental da integral de linha. Tá? É basicamente essa definição aqui. Então, existe uma função, né? Você tem um campo vetorial F. Se esse campo vetorial F ele for conservativo, ele é igual a um campo gradiente. Se for um campo gradiente, então existe uma função F potencial para esse campo gradiente. E aí você faz a substituição do ponto final menos o ponto inicial. Só que você tem um trabalho que você tem que encontrar essa função F. E o outro teorema que a gente viu hoje, que nós vimos hoje, é o teorema de Green, né, que vai relacionar, podemos dizer assim, a integral de linha, né, ao redor de uma curva fechada com uma integral dupla, né, sobre a região do plano D que é delimitada por essa curva C, tá? E ela facilita esse cálculo para nós aí da integral. Bem, então, podemos dizer que é basicamente isso daí, né? Essa nossa conversa aí de hoje. Então, fica combinado o seguinte, eu vou enviar a parcial para vocês poderem fazer para mim e as listas de exercício aí sobre esses conteúdos aí de cálculo vetorial, né? Tem que enviar esses exercícios aí. Enviando esses exercícios aí, vão gerar dúvida, a gente vai fazer uma aula aí só sobre correção de exercícios. Lembrando que a lista que eu tinha passado, deixa eu ver se eu acho ela aqui, ela tá na outra disciplina, está no cálculo avançado, né? Que é sobre série de Fourier. Essa lista aqui, sobre correção da de potência, aqui, ó, lista de exercícios, né, sobre séries de potências e séries de Taylor, né, e série de Maclaurin, que deixa eu ver aqui, vai abrir aqui, ó, lista de exercícios, que é essa listinha aqui. Essa listinha eu já mandei para vocês, tentem fazer, né, ó, tá aqui, e aqui está a correção dela também detalhada, ó, com todos os detalhes da correção, né, fiz aí as resoluções passo a passo, né, para verificar, pra achar uma série e tal. É a última matéria de série, né, essa série de Fourier, essa parte de série de potência e série de Fourier, a gente fechar isso. E tem as listas, né, sobre que a gente ainda tem que trabalhar, que é sobre cálculo vetorial. E essas eu ainda não resolvi todas, mas resolvendo eu também mando, tá? Então, por hoje, a gente fica aí, né? Aqui, deixa eu ver se eu tinha... eu tinha feito aqui um gráfico, né? Só para mostrar para vocês, para a gente fechar, que é quando calcular a integral de linha, né? Ó, calculando a integral de linha aqui, ó. Repara, né, que o que eu estou fazendo é calcular uma área, né, como se fosse uma área de uma cortina, tá vendo? Ó, eu tenho aqui a minha curva C, amarela,
e a minha função f de x. Ó. Então, aqui, na verdade, aqui seria de função escalar, né? Nossa primeira aula. Então, quando eu estou calculando uma integral de linha de uma função f escalar sobre uma curva C, o que eu estou fazendo basicamente é isso. E aqui, ó, eu vou ter o que a gente. Deixa eu ver se esse aqui, acho que esse aqui não vai estar funcionando. Esse aqui, acho que ele deu uma travada, é verdade, ele travou. Mas o que eu estou fazendo, vou aplicar. Então, o que eu estou fazendo aqui, quando eu estou calculando uma outra integral também, né? Aqui também integral escalar, tá vendo? Ó? Nesse caso aqui, eu tenho. Deixa eu colocar isso aqui para girar. Tá vendo? Só que aí agora seria sobre uma curva fechada, mas uma função escalar, tá? Não tem nada de campo vetorial aqui, não. Então, quem limita por cima agora é uma região, aqui é uma f de xy. Tá vendo? Ó, em R3, sobre uma curva aqui embaixo, que é uma circunferência, tá? Basicamente isso aí que eu queria mostrar, e acabei que não deu tempo para a gente poder ver isso daí. Mas é basicamente isso. Então, por hoje a gente fica nisso daí. Tá tranquilo? Suave, professor. Beleza. Aí eu mando esses slides para vocês aí também e a gente vai se virando aí. Até sexta-feira eu mando a parcial. Falou? Falou, professor. Então, beleza. Abraço para vocês aí. Boa noite. Professor também. Tchau, tchau. Valeu.